Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar um pouquinho de geometria analítica, tá? Referente à circunferência, capítulo 25, página 648, terceiro ano do ensino médio, disciplina de matemática. Professora Raquel, ok? Então vamos lá estudar um pouquinho aí, tá? Então aqui nós temos o plano cartesiano, uma circunferência é um conjunto de pontos, tá? Do plano cartesiano que são equidistantes de um ponto dado, ou seja, do centro da circunferência. A essa distância vamos dar o nome de raio, ou seja, vamos colecionar pontos da forma P que possuem a mesma distância do centro. Então, nós temos aqui o ponto P e o centro da circunferência, que nós temos o raio, o ponto A e B, que são as coordenadas do ponto C. Então, vamos ver agora a equação reduzida da circunferência, tá? Bem, assim como uma reta, toda circunferência tem uma equação que a representa. Então, nós temos aqui a equação reduzida da circunferência. Aqui nós temos, como eu falei anteriormente, o ponto P e o centro da circunferência que determinamos o raio. Aqui nós temos o ponto A e B, que são os pares ordenados da sua circunferência. Nós vamos estar utilizando esta fórmula aqui para calcular a equação reduzida da sua circunferência, tá bom? Então, vamos lá aos exemplos. Então, nós temos aqui a equação reduzida da circunferência, e aqui nós já temos uma equação substituída, tá? E ela está representando uma circunferência de centro C e raio R. Eu quero que você determine aí, no caso, o centro C e o raio R desta circunferência, sabendo que eu já dei a equação reduzida da circunferência. Aqui, no caso, o 3 ele está no lugar do A e o 4 está no lugar do B. Então, associando o menos 3, que seria mais 3, é o ponto A, que é referente ao par ordenado do centro da circunferência. E o menos 4, que seria, na verdade, mais 4, ele é o ponto B do par ordenado da sua circunferência. Não posso colocar negativo, porque a fórmula é negativa. Se você coloca aqui negativo, menos 3, quando for substituir menos com menos, vai ficar mais 3. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? E aqui o raio é 169, tá? R ao quadrado, só que você tem que extrair a raiz. Então, raiz quadrada de 169 é 13. Então, determinamos o centro e o raio dessa circunferência, tá? Aqui, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0 representa uma circunferência centrada na origem. Se está na origem, então quer dizer o quê? Que o centro é 0, 0, tá? E o raio também é raio O, certo? Nós não temos como descobrir, no caso, o raio O, né? No caso aqui ele falou que é 0, ou seja, como que vai representar essa circunferência centrada na origem do sistema de coordenadas, já que tudo será 0, tá? Então, quando não identifica aqui, ó, neste caso, não temos o A e o B, você vai colocar 0, 0. O raio nós temos, mas o centro não. Então, se nós não temos nada aqui descrito, só o X e o Y, então vai ser 0, 0. Aqui, a equação x mais 4 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado é igual a 169, também representa uma equação de centro C. Então, ó, mais 4, colocando aqui, vai ficar menos 4, porque menos com menos fica mais. E o menos 4, colocando aqui, colocando 4 aqui, ou seja, o seu 4 vai ser positivo. Então, 4, substituindo no ponto B, vai ficar menos 4. E aqui, raiz quadrada de 169 é 13. Só tem que tomar cuidado com o sinal. Então, eu posso dar o centro C e o raio. O que você vai fazer? Substituir aqui. Então, se eu falo que o centro C é menos 4, vai substituir aqui. Menos com menos, mais 4. Que eu falo que o centro C é mais 4, substitui aqui. Aí, mais com menos, fica menos, menos 4. Aí, raio 13, 13 ao quadrado, 169. Então, aqui é uma questão somente de substituição, ok? Então, vamos lá.
Nós temos aqui a equação reduzida da circunferência, tá? Eu quero que você determine, né? Aí nós temos as extremidades do ponto A e B da circunferência. Coloquei aqui ponto A e ponto B. Não foi dado o centro da circunferência e nem o raio dessa circunferência, tá? Então, a gente vai determinar o centro da circunferência. Então, o que a gente fez aqui no caso? Vamos lá. Eu quero que determine o centro AB. Então, eu vou calcular o ponto médio de AB. Como que a gente calcula o ponto médio de AB? A gente vai pegar os pares ordenados do ponto A, tá? E do ponto B, tá? Referente a x e y. Então, aqui o A é o x. Então, quais são os valores de x? 0 e mais 6, tá? Aqui, somei e dividi por 2, deu 3. Ponto B, menos 8 e 0, tá? Aqui, que é o y. Somei os dois e dividi por 2, deu menos 4, tá? Então, determinei o ponto A e o ponto B, ou seja, eu determinei o ponto médio, que é o ponto C, a metade dessa distância aqui entre o ponto A e B. Qual que seria o ponto médio, tá? Então, aqui logo o C vale 3 e menos 4, determinando pelo ponto médio, tá? Aí eu quero o raio da circunferência. Então, eu vou usar a fórmula do quê? Da distância, que nós já aprendemos. Então, eu vou calcular a distância daqui, ó, do ponto A até o ponto C. Poderia ser do ponto B até o ponto C, sem problema, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o 3, que é o x, e o 0, que é o x. Então, eu subtraí os dois e elevei ao quadrado. Então, 3 com menos 0 dá 3, e 3 ao quadrado, 9. E aqui eu peguei os valores de y, menos 4 com menos 8, tá? Só que lembra que é para subtrair? Então, como aqui é menos 4, menos 8, vai ficar mais 8, tá? Tem que tomar cuidado. Dá uma olhadinha lá no caderno, no livro, que tem a fórmula da distância, tá? Entre dois pontos. E aqui ficou positivo. Aí eu acabei subtraindo, porque no caso, o ponto aqui referente ao C, o y era negativo, tá? Aí deu 4 ao quadrado, 16. Somei, deu 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, determinei aqui o raio. Mas o que ele quer? A equação reduzida da circunferência. Desculpa que eu não tenho coordenação, gente. Tá? Então, aqui. A equação reduzida da circunferência, aqui tá a fórmula. Bonita, linda. E aí, a gente vai substituir. Quem é o A? O 3. Então, isso aqui é menos, com mais fica menos. Quem é o B? Menos 4. Menos com menos vai ficar mais 4. E quem é o R? 5 elevado ao quadrado, 25. E cheguei na equação reduzida da minha circunferência. Bem, agora vamos ver outra questão, outra situação, tá bom? Então, nós temos aqui, encontra a equação geral da circunferência. Agora, eu quero a equação geral. Equação geral é igualada a zero, tá? Então, aqui eu tenho o centro da circunferência, que é menos 3 e 6, e o raio, que é 4, tá? Então, nós vamos utilizar a equação reduzida da circunferência, tá? Que é essa daqui, ó. Beleza? Equação reduzida da circunferência. Substituir. Quem é o A? Menos 3, ó, coloquei aqui entre parênteses para fazer a regra de sinais. Quem é o B? Mais 6. Não coloquei entre parênteses, porque aqui está negativo, negativo, mas se você quiser colocar entre parênteses, não tem problema. E o raio, 4. Aqui eu fiz o oposto do de dentro, ó. Então, ficou menos com menos, ficou mais, e aqui já era menos. E 4 ao quadrado, quanto que dá 4 ao quadrado, turma? 16, tá? Eu só não elevei ao quadrado aqui, mas é 16, tá? O que foi feito? Aqui eu já cheguei na equação reduzida, tá? Eu quero a geral, então você vai desenvolver essa equação. Nós temos produtos notáveis aqui. Então, aqui você vai fazer o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes, tá até aqui embaixo, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, ó. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do último termo, tá bom?
Mas se você quiser fazer x mais 3 vezes x mais 3, é a mesma coisa, tá bom? Porque nada mais é do que uma potência. Aqui, ó, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do último termo, tá? Se você quiser fazer y menos 6 vezes y menos 6, que é distributivo, chuveirinho, pode fazer, tá? Que é igual a 16, que 4 ao quadrado é 16, tá? Bem, o que eu fiz? Organizei, ó, x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3, 6x, mais 3 ao quadrado, que é 9, mais y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 6 dá 12y, mais 6 ao quadrado, 36, que é igual a 16. O que eu fiz? Passei o 16 para o primeiro membro e organizei. Então, ficou menos 16. Aí, 9 com mais 36 com menos 16 vai dar 29. Aí, eu copiei o x ao quadrado, mais 6x, o mais y ao quadrado e o menos 12y. Procure colocar na ordem, sempre colocar o x ao quadrado, depois o y ao quadrado, depois as incógnitas x e a incógnita x e a incógnita y, e o termo independente. E como ele quer a equação geral, tem que igualar a zero. Não esqueçam de organizar a sua equação, mas não é difícil. Tem que tomar cuidado com os sinais, a substituição correta, os sinais, tá? E depois fazer os produtos notáveis, a distributiva, tá? Quem não quiser utilizar, né, os produtos notáveis, faça pela distributiva, tudo bem, tá? Então, ficamos por aqui, tá? Vou passar exercícios para vocês referente a este capítulo e até mais. Beijo, alunos. Tchau, tchau.